vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal Entre Linhas. Meu nome é Luiz Petitinga. Meu nome é Marcelo Noia. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre os hermanos, né? Sobre um pouco dessa tragédia que aconteceu na final do mundo, né? E da palhaçada da Conmebol também. E contar um fato histórico também que envolve essa grande final, né? Fato que já aconteceu tem algum tempo e que muitos de vocês não devem saber. Mas é uma das verdadeiras, das maiores, se não for a maior tragédia do futebol argentino. Pelos argentinos é considerado como a maior tragédia do futebol argentino. Mas teve um agora também, né? Uma feia em relação a comportamento dos torcedores do River Plate na final do mundo, né? Os torcedores do River, mas que representam como um todo a sociedade, né? Não podemos esquecer que o Boca já teve aquela situação ridícula de gás de pimenta no vestiário do River em 2015 e agora isso se repete em 2018 com o ônibus do Boca sendo alvejado por pedras, latas e tudo. Ultrapassando qualquer limite. Exatamente. Que podia vir. Machucar até os próprios torcedores do River que estavam, já que garrafas foram arremessadas de um lado para o outro e passaram direto e acertaram os próprios torcedores do River. Tinha criança no meio, mulheres, tem vídeo na internet de mulheres, de uma mulher em específico com um rapaz colocando o sinalizador, acho que na bermuda, no calção de uma criança. Isso beirou um absurdo tudo que aconteceu lá nos arredores do Monumental de Nunes e a gente falou sobre isso no nosso podcast. Se quiser acompanhar com a gente lá, ancho.fm /canal Entre Linhas. Olha lá que a gente dando sua opinião sobre tudo que envolve essa final, o que pode envolver a final, enfim. E pra botar vocês meio no caminho do que a gente está tentando falar, de como foi humilhante para a própria Argentina, para todo o futebol sul-americano, o que aconteceu nessa final, né? De River e Boca. O River não dá condições do Boca poder chegar ao estádio com segurança, né? E permitir que torcedores possam ficar frente a frente com o ônibus do Boca e fazer o que fizeram. E o próprio motorista do ônibus que foi atingido e perdeu os sentidos, se ele... Vai que ele bate em alguma coisa, bate em alguma parede, Os próprios torcedores do River. Ele bate nos próprios torcedores e aí o que é que ia acontecer com os jogadores do Boca ou então com os próprios torcedores do River que fossem atingidos, possivelmente atingidos por esse ônibus. Lembrando também que o capitão do Boca, Paulo Pérez, ele foi atingido no olho e pelo que estão circulando aí, problema de úlcera no olho, um problema gravíssimo, ou seja, passou totalmente dos limites, não tem justificativa e como alguns idiotas estão falando aí, isso não é futebol raiz, isso é coisa de marginal, isso é coisa de imbecil. E por falar em passar um pouquinho dos limites, vamos falar do fato histórico e do foco principal desse vídeo aqui, né? Que é o episódio Puerta Doce. Foi ocorrido lá no Super Clássico entre River e Boca, novamente no Monumental de Núñez. Na chegada, dessa vez não na chegada, mas na saída dos torcedores e não dos jogadores do Boca. O episódio ocorreu no dia 23 de junho de 1968, completando esse ano 50 anos do episódio. Ocorreu num domingo e os torcedores do Boca cantavam hinos que eram proibidos na época. Pela situação da ditadura, que era uma das piores da América do Sul. E aí a polícia ouviu o hino e recebeu ordens de fora para revistar todos os torcedores do Boca, revistar o que disseram que iam revistar. E na saída tentaram montar uma revista, uma grande revista, segurando as catracas, né? Só que
torcedor do Boca, torcedor de massa. Ia dar merda. Um super clássico ainda. Um super clássico de 0x0 o jogo. Esse jogo acabou 0x0, sem muita emoção. Mas na saída do estádio começaram a se amontoar um em cima do outro. Pisoteamento, gente ficando sufocada, um por cima do outro, como a Luísa acabou de citar, e isso não dá coisa boa, lógico, isso dá em tragédia, como foi o que se deu. E segundo relatos do torcedor do Boca, Juan Nichols, ao jornal La Nación, ele falou que aconteceu um feito raríssimo. Dada a pressão, ele começou a sair do chão e ficou uns meio metro do chão sem conseguir se mexer. E foi nessa hora que a pressão cedeu e começou a um cair por cima do outro, um rolar por cima do outro, já que eles estavam na escadaria que dava acesso a uma das arquibancadas e a saída da arquibancada do Monumental de Núñez. Lembrando que o espaço não é um espaço grande, então essa coisa de flutuar, de sair do chão, é questão de ser levado mesmo pela multidão. Era um tamanho tão pequeno, exatamente, devia ser uma coisa absurda, uma coisa agonizante. Se a gente lendo sobre o caso, imaginando, é uma coisa impactante, porque você imaginar um cair por cima do outro, ele mesmo relata que quando ele deu sorte, que ele caiu por cima de uma pessoa que já estava morta. E então, aí mais 5, 6 pessoas caíram por cima dele. Um amigo dele não sobreviveu, segundo Guido von Bernhard. Segundo o depoimento dele, e é uma coisa que lembra muito a tragédia de Hillsborough, que é a maior tragédia do futebol inglês, que ocorrida em 89, onde aconteceu uma situação similar por, digamos assim, problema com o policiamento, no caso, foi dado em 2014, se eu não me engano, que a culpa, até como era contada a história, não são dos torcedores do Liverpool, não foram, mas sim dos policiais que tiveram uma medida de proteção, de preparo para o jogo, assim como teve agora na Libertadores, e nesse caso da porta 68, exatamente, que os policiais, eles, com a maior torcida, eles colocaram a torcida do Liverpool em um espaço menor, muita gente entrando, e com medo de haver brigas, eles abriram os portões, ou seja, entraram mais gente sem ingresso e outros com ingresso que não estavam conseguindo entrar. Gerou a mesma coisa que gerou nesse episódio do Boca que a gente está, e do River que a gente está narrando aqui agora, que foi gente sendo pisoteada, criança morrendo, mulher, idoso, todo mundo sendo sufocado, e gerou mais de 800 feridos e 96 mortos, algo que até hoje a torcida do Liverpool faz homenagens com frequência, e foi um dos precursores do You Never Walk Alone. E nessa tragédia do Boca, dos torcedores do Boca, foram 71 mortos, entre eles o amigo do Juan Nixon, que fez o depoimento, e até hoje nenhum foi identificado como suspeito do caso. Exatamente. Não sabe-se quem mandou fazer o curralzinho, o cerco para os torcedores do Boca, e não tem nenhum culpado de nada. Passaram-se 50 anos e ninguém sabe quem. Negligência total, processo arquivado, ninguém mais escuta falar tanto assim, a não ser coisas específicas de famílias, etc. Segundo falam, lá no Monumental só tem uma plaquinha em homenagem. Tem uma plaquinha só na saída, e trocaram o nome da entrada. Virou entrada L. Exatamente. Que mudou virou um abecedário. Virou ordem alfabética. Então, pra gente, como eu citei aqui o caso da Inglaterra, lá é uma coisa que é muito respeitada por todos, muito lembrada, foi cobrada, como eu citei também, tem pouco tempo que ela foi dada como problema dos policiais, é algo que devia ocorrer na Argentina também, é algo que devia ser procurado, ser cobrado, porque foi uma tragédia, a maior tragédia do futebol argentino, possivelmente. Há quem diga que o nome do La Doce, que é a maior torcida do Boca, seja justamente por causa desse episódio do Puerta Doce. E ninguém procurou algo a mais. Ou se procurou, não chegou a lugar nenhum. Tipo, relembrando, estava numa época de ditadura na Argentina. Ou seja, muita queima de arquivo, muitas coisas do tipo. Totalitarismo total, a gente pode até dizer assim, centralização do poder. E a gente sabe, né? A gente teve aqui no Brasil muitos casos, muitos livros que narram pra gente, que não vivemos essa época, que quem brigasse, quem batesse de frente com a ditadura, ao final não seria bom. Enfim, a gente sabe. Foi isso. Esse é mais um vídeo do canal Entre Linhas. Curta,
compartilhe, se inscreva, ative o sininho para dar essa moral, para dar essa força pra gente. Comente, bota nos comentários aí o que é que você quer de vídeo, sugestão de vídeo. Se você gostou desse vídeo um pouco mais conteudista, um pouco mais trazendo fatos históricos. Se você quer que a gente traga em próximos vídeos outros fatos históricos. De tragédias, ou então de coisas boas, fatos bons, de Copa, essas coisas. Curiosidades, como a gente diz assim, né? Bota nos comentários, ou então vai lá no nosso Instagram, @canal Entrelinhas, nosso Twitter, @entrelinhasbr1, nosso site, que tem Tem uma matéria lá. Tem uma matéria sobre o Porta 12, www.portal-entrelinhas.tk, e no nosso podcast, que também tem a gente comentando não sobre esse caso, mas sobre essa final de agora, que é anchor.fm/canal Entrelinhas. Foi isso aí, galera. Valeu. Tchau!